Vocês sabiam que a atividade de relações públicas pode ser considerada sinônimo de pluralidade? Durante a jornada acadêmica, podemos ver diversos profissionais de RP atuando em diferentes áreas. E se tu quer saber mais sobre as inúmeras possibilidades de RP, chega mais! Quem vai conversar conosco hoje é a Patrícia Zanotelli, que vai nos contar como a formação em relações públicas impactou no trabalho dela de marketing e vendas. Aqui é a Vitória Ruda e o Gabriel Domingues. É um prazer imenso te receber aqui, Patrícia. Então, tu que é formada em RP pela Unicinos, tem MBA em Marketing com ênfase em vendas pela FGV e tem mais de 20 anos de experiência na área. Nos conta um pouquinho o que te fez escolher RP. Vitória, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu sou filha da Unicinos, estudei muitos anos aí, fico muito feliz em retornar a casa, assim. E esse projeto Pluralidade, ele realmente fala, assim, na integralidade do que é RP, né? São infinitas possibilidades. Falando um pouquinho do que me fez escolher RP, na época que eu estudava no colégio, eu, passei por aquela situação de fazer teste vocacional e ali eu tinha listado 4 opções de cursos, né? Psicologia, pedagogia, RP ou publicidade. E fui falando com profissionais na época, me aprofundando um pouco mais e eliminando algumas possibilidades. E na época, uma amiga minha, que era um ano mais velha, ela tinha escolhido Relações Públicas e ela me encontrou e eu falei para ela que eu estava fazendo teste vocacional e ela disse que eu tinha que fazer Relações Públicas porque era a minha cara. Então eu agradeço a Mirella cursou Relações Públicas na PUC e foi ela que uma grande incentivadora, assim, a escolha que eu fiz na época. Que bacana, Patrícia. E então, como iniciou a tua trajetória profissional? Bom, eu tinha 16 anos e comecei a trabalhar com meus pais corretores de seguros na época, né? Hoje aposentados já. Eu fiquei 4 anos trabalhando com eles, fazendo todos os trabalhos, né? De serviços de rua, enfim, aquele início de jornada, né? Que é bem importante pra gente, a nossa base. E quando eu completei 20 anos, fiquei 4 anos com eles, tá? Quando eu completei 20 anos, eu entendi que era o momento de trilhar outros caminhos, assim, para conhecer o mercado e entrar a fundo no meu curso, porque eu entrei na Unicinos em 2000/2. Então, em 2002, eu comecei a trabalhar em um hotel, daí eu fui migrando e me aproximando mais com a área de RP. Então, a área de eventos, a área comercial, a área de marketing. Então, eu fui migrando por algumas empresas, compreendendo o que mais eu gostava, né? E foi aí o começo. Daí tem alguns anos em cada empresa que foram experiências maravilhosas, assim, para chegar onde eu cheguei hoje, assim. E como foi essa escolha para ti? Tu sempre te identificou com a área de vendas e comercial? Quando tu entrou na faculdade, já sabia com o que queria trabalhar? Na verdade, assim, quando eu falo na área de vendas, na área comercial, na área de marketing, na área de relacionamento, para mim é uma coisa só. Por mais que tudo seja setorizado, né? Eu entendo que os profissionais que trabalham nessas áreas, eles precisam ter uma veia de RP, eles precisam ter um entendimento racional de indicadores, métricas de mensuração de resultados, porque fora disso é muito romance, tá? E a gente precisa se aperfeiçoar e se qualificar nesse sentido. Quando eu falo em venda, relações públicas contribuem para a venda também. Quando a gente fala em RP, a gente fala em relacionamento, em gestão de relacionamento com os públicos de uma marca, né? De uma organização. Isso é um processo. É um processo de conduzir o cliente até um alvo que a empresa vai definir qual é o alvo. Então, eu entendo que venda está muito atrelado, sim. Então, a gente, enquanto profissional, enquanto funcionário, prestador de serviço, enquanto empresário, a gente tem que ter esse entendimento também. Hoje a gente fala muito em jornada da experiência do cliente, né? Com uma marca, uma organização. Se a gente for avaliar a jornada do início ao fim, que não tem fim, né? Que ela se retroalimenta, é um processo. Eu entendo dessa forma. Patrícia, tu comentou conosco que atualmente tu trabalha com mentorias para ajudar as empresas a alavancar os ganhos através do marketing digital, ações de comunicação voltadas para isso, né? Pode nos explicar um pouquinho como é que funcionam as tuas mentorias?
Na verdade, assim, ó, em 2017 eu abri a minha empresa. Eu trabalhava numa empresa de consultoria, fiquei 4 anos trabalhando, fui para fora, fiquei uns meses, daí resolvi voltar para o Brasil. E em 2017 eu abri a minha empresa. Com qual propósito, assim, né? Eu percebi que a consultoria, ela tinha uma oportunidade ali de atuar mais mãos na massa, sabe? O cliente, ele recebe a forma conceitual, a teoria do que fazer, só que ele não executa. Porque alguém tem que auxiliar nesse processo de execução. E quando eu abri minha empresa em 2017, com amor pela profissão de relações públicas e pela prática também de atuar na área de marketing e vendas, eu me posicionei como relações públicas especialista em execução comercial. Na época até fui bastante criticada, mas tá tudo certo. Na vida a gente escolhe algumas coisas e vem o ônus e tá tudo bem. Por isso que eu digo que a gente tem que focar naquilo que faz a gente vibrar ou faz a gente feliz, tá? E o meu propósito é elevar pessoas e empresas à sua melhor potência. Eu falo sempre para os clientes assim que eu não reinvento a roda. Eu atuo onde existe oportunidade de melhoria. Então, o meu processo de relacionamento com as marcas que eu atendo, ele inicia com uma reunião de briefing ali de alinhamento para eu entender o modelo de negócio, o que é experiências que deram certo, experiências que não deram certo, como é que está o nível de maturidade daquela empresa em relação aos seus canais de comunicação, seus canais de venda, a estrutura da empresa, fluxograma, quais são as ambições dos diretores, dos envolvidos e o real apetite de investimento, né? Porque isso aí tem que ter uma coerência boa. Eu quero faturar muito, não quero investir nada, então também não dá certo, né? Então, é um momento de ouvir e alinhar também as expectativas em relação à entrega do meu trabalho, tá? Eu acho que isso é bem importante, porque as expectativas sempre são grandes. Então, ali a gente tem que alinhar bem. É um processo que eu vou conseguir resultado a curto prazo? Ou é, de repente, uma situação em que eu preciso investir e o retorno vai vir a médio e longo prazo? Porque daí tu tem até a opção de definir se tu vai realmente trabalhar com a marca ou não, né? E isso vai muito de entendimento do cliente em relação às ferramentas que a gente utiliza no ambiente digital também. Porque às vezes a empresa não tem nem Instagram nem Facebook, nasceu hoje. Vai demorar para amadurecer no ambiente digital. Então isso tem que ser muito alinhado, porque vai gerar frustração depois. E eu já passei por isso que eu estou dizendo. Tu comentou que possui uma equipe multidisciplinar para conseguir atender as demandas das monitorias, certo? Como funciona a tua estrutura de trabalho hoje? E quando foi que tu percebeu que precisava aumentar o teu time para expandir o teu negócio e a tua carteira de clientes? Hoje, assim, como é que funciona, tá? Eu sou relações públicas, o meu foco é execução comercial, então questões relacionadas a marketing e vendas, planejamento, definição de estratégia, colocar a mão na massa. Hoje eu trabalho com 15 ferramentas aproximadamente, onde eu tenho uma forma de trabalho e eu aplico dentro das empresas. Mas eu vou citar um exemplo que vocês vão entender bem. A gente tinha um cliente, eu falo a gente porque eu trabalhei com mais 2 parceiras, tá? Nós tínhamos um cliente que queria mudar a marca. E a agência que atendia esse cliente me chamou e me chamou uma especialista em branding. Por quê? Porque o cliente queria mudar a marca, queria atualizar o seu posicionamento estratégico. Só que não adianta tu atualizar o teu posicionamento estratégico se tu não tem estratégias comerciais para ser percebido de uma forma nova, para realmente conseguir extrair o melhor resultado possível dentro da carteira de clientes que tu atenda e prospectar mercado e tal. E também não adianta tu ter estratégias comerciais fantásticas se tu não tenha uma comunicação alinhada. Eu digo assim, plataformas, blog com geração de conteúdo, por exemplo, se for o caso, se for uma escolha, ou materiais com qualidade. Eu estou falando de uma empresa de imobiliário de alto padrão. Então, assim, a gente fez modelagem de atendimento, a gente gerou certificado para os clientes
quando eles recebiam a entrega final da instalação do mobiliário, eles recebiam um certificado com o projeto, com todas as medidas e uma série de materiais. Então a gente fez, nós éramos em 3 empresas, branding, publicidade e execução comercial comigo. E foi que a gente chamou de Projeto 360, que é um projeto que está ativo, está adormecido, porque a demanda está grande. Mas surgindo algum cliente com essa necessidade, a gente já tem essa parceria estabelecida. Outro exemplo, eu tenho clientes que eu atendo em que eu sou responsável pelo ambiente digital, sim, mas eu tenho fotógrafo, tenho o profissional responsável pelo vídeo, tem gráficas, tem... Quando eu preciso terceirizar layout de algum material, tem o cara do layout. Então, assim, pensa que é um grupo aí de vários profissionais, sabe? O cliente precisa de ilustração, precisa criar mascote, precisa fazer um livro em quadrinhos. Eu tenho uma empresa de ilustração também. E isso a gente vai formando. Só que, claro, no decorrer da trajetória profissional, tu vai testando, vai dando certo. Alguns não vão dando certo. Então, assim, tu alinha, tu faz reuniões, e daí no decorrer da jornada a gente vai ficando quem é parceiro, né? Patrícia, agora uma dúvida assim que me surgiu quanto ao mercado do marketing, né? A gente vê muitas vezes entrevistas e tudo mais, que as empresas elas têm um pouco de resistência assim, em investir dinheiro na comunicação, né? Ainda existe assim, essa questão de tipo, tá muito caro para fazer comunicação e tudo mais. Tu acha que essa tendência está mudando? Tu sente que as empresas elas já entendem mais a importância da comunicação, do marketing digital e tudo mais para crescer? Ou tu ainda sente esse tipo de resistência, por exemplo, na tua cartela de clientes e tudo mais? Eu vou te dizer assim, tinha uma época na minha vida que eu queria vender consultoria para um cliente e o cliente não queria. Daí uma pessoa me falou assim, mas ele não quer, ele não vai comprar de ti. Isso lá em 2013, eu acho. E o que eu entendo hoje, tá? Eu entendo que eu tô dando um ar de empreendedorismo aqui para nossa conversa, pensando no RP como empreendedor. Porque a gente é dono da nossa jornada, tá? Eu entendo, olha só que interessante esse movimento, tá? A partir do momento que um relações públicas se posiciona com uma entrega, com uma oferta de produto, de serviço, mostrando o valor que ele gerou na vida de alguns clientes e de algumas marcas que ele atendeu, ele vai começar a criar um desejo, talvez, em outros, na sua audiência, tá? Falando em empresários, empreendedores e em concorrentes, etc. e tal. E quanto à questão de querer investir ou não no marketing, né? Tem empresários que sim, tem empresários que não. E eu vou te dizer, tem empresário de média empresa que investe mais que uma indústria. Então, assim, tem indústria que quer investir em maquinário, que não quer investir em marketing. Mas existe, eu até não vou saber a fórmula, mas assim, quando a necessidade, ela bate no empresário, daí ele vai ter urgência em consertar, em ajustar a sua empresa, e daí ele vai investir. Mas vai investir por necessidade. E o que eu acho mais legal é a gente se posicionar. A gente RP. O mundo tem... O mundo não, vou falar do Brasil para começar. O Brasil tem mais de 20 milhões de CNPJs, tem 250 milhões de habitantes. É um universo para ser mergulhado, assim. E falando em Europa e Estados Unidos, gente, é uma infinidade de possibilidades. Então imagina, eu me posiciono, a minha oferta é essa, eu trabalho dessa forma. É claro que na relação com o cliente a gente tem limitações, óbvio que sim, a gente tem regras e eu sou boa de seguir regras e respeitar as pessoas e os limites, e isso faz parte do processo. Mas o que eu quero dizer assim, o papel, eu acho que o maior papel está na gente trabalhar com a nossa verdade, mostrar o valor do nosso produto e ter transparência, assim, em relação aos resultados que serão gerados. Legal, muito interessante, Patrícia.
E agora comentando um pouquinho sobre o teu trabalho no Instagram, né? De onde surgiu a ideia de fazer o checklist matinal? Bom, eu vou te falar no início de 2021 agora. Fechou por causa da pandemia, sei lá quantos dias que fecharam e tal, e daí tu fica emocionada que vai poder voltar a trabalhar, e daqui a pouco dá uma bad, porque tu não vai poder abrir, os teus clientes vão fechar, e daí tem empregos envolvidos, daí tu fica meio triste e tal. Daí no início desse ano, acho que foi num período de 15, 30 dias que a gente fechou ali, aqui em Gramado, eu moro em Gramado, né, que é um destino turístico, então pensa um estabelecimento fechar, é um estabelecimento sem faturamento, com folha para pagar, e daí a gente fica batido. Daí o que eu pensei? Bom, eu preciso movimentar minha energia, porque não vou ficar triste aqui e tal. E eu faço alguns materiais gráficos e eu tenho o planner da minha empresa, né, porque eu trabalho com ele em alguns clientes na questão da agenda, da organização da agenda semanal e tal. Eu peguei e separei, acho que de janeiro a março eram 20 semanas. E eu separei 20 folhas, que eram as 20 semanas, e listei umas 15, 20 pessoas para presentear essas pessoas para que elas pudessem planejar a sua vida até final de março. Pode ser relacionado à alimentação, academia, trabalho, família, viagem, o que quisessem. E comecei a distribuir. E com o foco em movimentar a energia. E o checklist, e foi muito legal o feedback das pessoas, porque tu acaba contribuindo com pessoas que também estão na bad, entendeu? E nesse sentido, eu comecei a perceber o seguinte, teve algumas semanas que eu falei assim, eu vou ligar para 4 pessoas para ouvir as pessoas, me colocar à disposição, porque o ato de servir é importante, é maduro, né? Daí fui ligando para algumas pessoas e eu vi o quão importante foi aquelas pessoas serem ouvidas, e eu dar uns pitacos, assim, relacionado à vida pessoal, profissional, tudo. Daí eu pensei assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar conhecimento. Vou chamar pessoas que estão tendo sucesso nas suas áreas para entrevistá-las. E o checklist, por que esse nome, tá? E aqui é engraçado. Eu sou uma pessoa que adora check, entende? Eu adoro lista, eu adoro planilha, e tem algumas pessoas que associam a Patrícia já a isso, e eu vou te dizer, eu me amo por isso, porque alguém tem que ser organizado no grupo, né? Pelo amor de Deus. Então o checklist veio dessa forma, como forma assim, ó, vamos iniciar a nossa semana da melhor forma possível, ouvindo boas histórias, trazendo soluções, né? Então, assim, eu posso reclamar a semana inteira, mas o meu foco era trazer solução, contribuir, mostrar que tem gente dando muito certo, faturando milhões, sim, e poder contribuir na vida daqueles empresários que talvez estejam tendo alguma dificuldade e tal. Daí o checklist, ele começou com várias entrevistas, toda segunda-feira, 7h55. Então, eu trouxe informações de branding, teve bate-papo com a Criamigos, que é uma rede de franquias no Brasil que está crescendo absurdamente, é um lindo projeto. Comecei a trazer consultores de outras áreas para agregar na área de desenvolvimento, na área de psicologia também. E depois de algumas semanas eu comecei a fazer a live sozinha, compartilhando exclusivamente o meu conhecimento. E tem sido muito positivo, assim. O que eu vejo hoje, assim, no início foi para compartilhar conhecimento, para contribuir na vida das pessoas. E hoje eu vejo que eu demoro umas 3, 4 horas para organizar um conteúdo de 1 hora na live, porque eu quero trazer exemplos, aí tu tem que pesquisar e tal. Eu notei que eu consigo hoje me dedicar tempo para eu estudar, atualizar em relação ao conteúdo que eu atuo. É um momento em que eu aprendo mais, porque a partir do momento que eu fico 1 hora conversando ali, falando sobre o conteúdo, eu fixo o conteúdo. Então, assim, além de ajudar as pessoas, eu estou contribuindo comigo mesmo, sabe? Além de ser um palco de ensaio. E o bacana, por exemplo, é que eu fechei com um cliente que foram 4 horas de treinamento online. Eu tenho certeza absoluta que o checklist me ajudou para ter uma satisfação legal dos participantes, sabe? Então, a gente tem que se jogar, tem que... O que eu acho importante é a gente movimentar a energia.
Se colocar na pista para jogar, porque a vida é essa, e quando a gente quando a gente é empreendedor, a gente precisa fazer isso, né? E para finalizar, que recado tu deixaria para quem tá iniciando a sua carreira e ainda não sabe que caminho seguir ou com o que deseja trabalhar? Eu vou dar um conselho baseado no que eu faria. E eu sou uma pessoa assim que eu preciso ter as ideias costuradas. Não é assim, não sei o que eu vou fazer, se joga lá. Entende? Então, assim, tá no primeiro semestre, no segundo semestre, agenda entrevista, olha a tua rede ali, familiar, de amigos, agenda um bate-papo para fazer algumas perguntas para aquela pessoa que é da área da indústria metalmecânica, que tem a lancheria, etc e tal. A dona do restaurante que eu vou almoçar com meus pais, por exemplo, eu quero conversar com ela e entender como é que é a rotina dela. E isso vale para outras áreas. A prima farmacêutica, o primo que trabalha dentro de uma empresa que é contador. Seleciona da tua rede de relacionamento quais os profissionais que tu gostaria de conversar para entender a rotina deles. E o que é importante a gente entender? Qualquer profissão vai exigir disciplina, constância, responsabilidade e fazer coisas que a gente não gosta. Por isso que a gente tem que compreender e se conhecer também, entender assim, o que eu sou bom. E eu vou dar um conselho que uma psicóloga me deu há muitos anos atrás, que era uma cliente, um evento de psicologia organizacional. E eu conversei com ela às 4 horas, um turno inteiro, assim. E ela disse o seguinte: Patrícia, olha, faz uma linha do tempo da tua trajetória profissional e olha todas as coisas que tu gostava de fazer e o que tu não gostava de fazer nas empresas que tu passou. Porque a partir disso já é um processo de autoconhecimento também para entender. E assim, gente, números, exigência, pontualidade, isso vai ter em todos, assim. Então, a gente tem que aceitar isso também. Porque às vezes eu percebo que o pessoal não quer entrar nesse jogo, sabe? Eu sei que o mundo hoje ele tá com muita liberdade de escolha, mas a gente também tem que compreender a necessidade de comprometimento, responsabilidade que as pessoas têm, sabe? E se a pessoa não sabe o que ela gosta de fazer, que ela comece daí se joga para fazer algumas coisas diferentes, entendeu? Se não faz nada, vai fazer um esporte, vai num restaurante legal, vai visitar um ambiente diferente. Eu só leio revista XY, vai pro A e B, muda, sabe? Se permite viver experiências no ambiente particular para ver o que realmente tu gosta. Porque eu vou te dizer, tem pessoas de 77 anos que não sabem o que gostam de fazer. Não seja essa pessoa, né? É triste isso aí. Então eu acho que se é para testar, testa tudo agora para ser feliz na maioria da tua vida, entendeu? Galera, o programa Pluralidades RP é produzido pela equipe de Relações Públicas da Agexcom, a Agência Experimental de Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com teus amigos e nos segue nas redes sociais, @RPUnicinos no Instagram e Curso de Relações Públicas Unicinos no Facebook e YouTube. Abraço, pessoal, até o próximo encontro.